Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar falando então da definição de ângulo externo, para dar continuidade então a tudo aquilo que a gente precisa definir em geometria, tá? A gente está muito próximo de começar a definir coisas que a gente viu no ensino médio, tá? Sem rigor, mas agora com rigor, já estamos chegando lá, tá? Então basicamente a gente vai começar definindo o que vem a ser um ângulo externo, tá bom? Então, para definir ângulo externo, a gente precisa dizer algumas coisas aqui. Primeiramente, para começar falando de ângulo externo, a gente vai definir, obviamente, um triângulo, tá? Esse triângulo formado pelos pontos A, B e C, tá? E a gente vai chamar de A, B e C chapéu, respectivamente, os seus ângulos internos, tá? Os quais a gente já conhece por definição. E a gente vai dizer, né, que os suplementos desses ângulos serão os ângulos externos. Mas para explicar e definir um pouquinho melhor isso, eu vou definir um ponto D, tá? Que é um ponto que na verdade ele continua, tá, de uma reta AD, um segmento AD, tá, paralelo ao segmento AC ou CA, como preferirem, tá, para que eu possa começar definindo isso, tá. Então a primeira coisa que eu vou definir aqui são os ângulos internos, tá, respectivamente, como eu falei, definidos por A, B e C, tá bom? Bom, esses ângulos internos definidos por A, B e C, né, A, B e C chapéu no caso específico, né, vão possuir os suplementos, e esses suplementos são formados pela medida ou pelo valor do ângulo que faltaria, entre aspas, para 180 graus. Tá? Então a gente está acostumado a dizer e usar isso como suplemento. Tá? E é por isso que eu defini uma reta, um segmento que vai até D além ali para poder mostrar, por exemplo, tá, que o ângulo DAB, né, com A chapéu, tá, o DAB é um ângulo que somado com A chapéu vai ser um ângulo que vai resultar, ou melhor, a soma dos dois resultará em 180 graus. Tudo bem? Então a gente sabe que esse seria o suplemento. Em outras palavras, a gente acaba de definir que nesse caso do triângulo, tá, o ângulo externo vai ser simplesmente, né, a continuação, tá, ou seja, DAB é o ângulo externo a A, chapéu. Tá? Ou seja, como se fosse o suplemento de uma continuação de um segmento, tá, paralelo ali, formando 180 graus. Tá bom? É claro que essa definição vale para cada canto, entre aspas, do triângulo. Então, se eu esticasse a reta para B e esticasse a reta para C, formando respectivamente D' e D duas linhas, né, eu teria ângulos externos, tá? No primeiro caso, D' BC, seria o ângulo externo AB, tá? E depois eu teria D duas linhas CA, seria o ângulo externo AC, tá? O que interessa é que a soma de todos esses, né, em cada um dos três casos isolados, somariam 180 graus, tá? Então, eles são os suplementos medidos, na verdade, né, mediante essas retas, né, que seguem, vamos dizer assim, tá, além do triângulo, né, além dos pontos A, B e C. Tudo bem? Aqui é óbvio, não tão óbvio no primeiro momento, não sei, mas para mim é um pouco óbvio que a soma, tá, pode falar, a gente vai falar disso depois, mas que a soma de todos os ângulos externos, tá, são 360 graus, resultam em 360, assim como a soma dos ângulos internos resultam em 180 graus, tá? Mas de qualquer forma a gente pode falar disso num outro momento. Bom, se a gente mudar os pontos A, B e C, né, tudo isso se mantém. Obviamente mudam os valores dos ângulos, mas as definições de suplementos e ângulos externos, na medida que a gente definiu agora, ou da maneira que a gente define agora, se mantém. Tá? Então é importante dizer isso, que independente dos pontos elas se mantêm. Tudo bem? Então a gente vai ficar com a definição de DAB, D'BC, D duas linhas CA, como sendo respectivamente os ângulos externos A, B e C. Tá bom? Para começar, a gente vai falar do primeiro teorema, tá, da aula de hoje, que é o teorema do ângulo externo. O teorema é o primeiro teorema do capítulo, né, que dá nome ao capítulo, tá? E é um teorema extremamente importante, tá? Porque a gente vai usar ele para demonstrar algumas outras coisas, né, ao decorrer, vamos dizer assim, tá, do capítulo e talvez até da disciplina, tá? Então todo ângulo externo mede mais que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacentes. Vamos traduzir. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que o ângulo externo a um certo ângulo, ele vai medir mais que os outros dois ângulos cujo ele não é o ângulo externo, tá bom? Então, em outras palavras, como se eu comparasse, no caso, o DAB com um outro ângulo que não fosse o A, vou comparar com o B, tá? Ele é maior, consigo ver ele aqui, tá? Eu sei que esse ângulo é maior, claro, tem que provar isso, a gente vai provar, mas no primeiro momento eu estou só dizendo aqui que ele é maior. Tá? Assim como ele seria maior também do outro ângulo, tá? Cujo ele não é um ângulo externo, que nesse caso seria o C. Tá? Então, claramente, se a gente tentar colocar um dentro do outro, a gente vê que DAB é um ângulo maior que C. Tudo bem? A questão toda é como é que a gente demonstra isso? O que a gente precisa fazer para demonstrar isso, né? Vamos lá, vamos começar a pensar na demonstração aqui formal para entender isso, tá? É claro que no desenho deu certo, mas, né,
isso não prova nada. Então vamos supor que eu tenho um triângulo ABC, tá? Conforme eu já tenho aí na tela, né? Eu vou supor um pouquinho mais agora. Vou supor que eu tenho uma semi-reta SCA, ou seja, partindo de C passando por A, tá? Que a gente vai ter um ponto D, o qual inclusive já está definido ali, tal que A está entre C e D. Em outras palavras, né, A está no meio de C e D, ou ainda se preferirem, D está depois de A, nessa semi-reta S de CA, tá bom? Por que tudo isso? Bom, se a gente considerar um ponto E como um ponto médio do segmento AB, vamos marcar o ponto E aqui, a gente claramente, não vou colocar ainda, mas claramente, se esse ponto E for o ponto médio, o que acontece aqui é que a gente vai ter que AE é exatamente igual a EB, né? Ou seja, está dividindo em dois pedaços o segmento AB. Então, AE é igual a BE, tá? Então, isso é muito claro. Bom, se a gente traçar, além disso, tá, uma semi-reta que parte de C e passa por E, ou seja, a semi-reta S de CE, né, passando por aquele E, tá, e definir dentro dessa semi-reta S de CE um ponto F da seguinte maneira, tá? Tal que CE, agora repare que CE é um segmento que vai de C até E, claramente, né? E EF é um segmento que vai de E até F, que é esse novo ponto que eu marquei dentro da reta, da semi-reta S de CE, tá? Então eu estou, em outras palavras, dizendo que CE é igual, tá, a EF, tá? E bom, se isso acontecer, quando eu traço o segmento FA, eu vou ter claramente aqui dois triângulos congruentes. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Primeiro, como BED, pensa no ângulo BED e o ângulo FEA, então a gente vai ter ângulos em torno do ponto E, tá? Só que o ângulo BED, tá? Aqui eu falei BED, tá? Na verdade é BEC, peço perdão, tá? Tudo bem? E aqui FEA, tá? É o seu oposto, logo são ângulos iguais, tá? Então nós temos esses dois ângulos em vermelho, ângulos iguais. O que acontece aqui é que se eu tenho dois ângulos iguais, né? Ou melhor, um ângulo igual nesses dois triângulos, seja o triângulo BEC, assim como o triângulo FEA, tá? Tendo esses dois triângulos, um ângulo igual e dois lados iguais, eu estou falando iguais, mas leia-se congruentes, tá? Então a gente vai ter o seguinte, olha, dois lados congruentes e um ângulo congruente me levam ao fato de que esses triângulos são congruentes, a gente já viu isso, tá? Então implica justamente que BEC e AEF, tá? Aqui mudou um pouquinho a ordem das letras, mas enfim, são os mesmos triângulos, são triângulos congruentes, tá? E quando a gente faz isso, é a mesma coisa que dizer que, olha, esse triângulo AEF que eu achurei aqui, ele é congruente àquele triângulo BEC, tá? O que que isso, ou melhor, aonde isso nos leva, tá? O que que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer algumas coisas interessantes. Isso vai implicar, primeiramente, que o ângulo B, aquele ângulo verde lá em cima, ele é igual ao ângulo EAF, tá? Que é um ângulo que nem está marcado ali. Mas quando eu coloco o B no lugar do que seria o EAF, eu me dou conta de uma coisa extremamente interessante. Eu me dou conta daquilo que eu queria demonstrar. Eu me dou conta que esse ângulo ele é menor do que o suplemento do ângulo A, né? E mais do que isso, né? O suplemento, no caso, é o ângulo externo, né? E ele está provando a primeira via do teorema do ângulo externo. Ele está dizendo que, olha, de fato, esse ângulo externo ele é maior do que um dos outros dois do qual ele não é adjacente, tá? Então, faltaria ainda para demonstrar que o DAB, né? Que já acabamos de mostrar que é maior do que o ângulo B, ele deveria ser também maior do que o ângulo C. Tudo bem? Nesse caso aqui a gente acaba de mostrar isso, então isso implica que B é menor que DAB, tá? E a gente acaba de demonstrar o primeiro lado, né, dos dois do teorema. Para demonstrar o segundo é extremamente similar, a gente só vai ter que fazer uma via um pouco diferente, vai ter que mostrar uma semi-reta para o outro lado, tá? Vou deixar aqui a ideia, né? Uma observação de como poderia ser demonstrado, mas segue a mesma linha de raciocínio. Vou deixar para o exercício, tá? Para vocês fazerem isso. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à primeira proposição aqui de algumas das que a gente precisa falar, tá? Primeira coisa, vamos manter o desenho do triângulo ABC e vamos falar o seguinte, a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos é menor do que 180. Isso aqui é extremamente importante, tá? A gente já vai ver por que depois, porque a gente vai definir paralelismo e a gente vai precisar dessa definição, tá? Então, como assim? O que eu tenho que fazer para demonstrar isso? Como é que a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos é menor do que 180, né? Vamos lá. Vamos primeiramente tentar entender o que está acontecendo aqui. Vou pegar dois ângulos internos, tá? Primeiro, B e C, tá?
O que ele está querendo dizer em outras palavras, né, que como a soma dos ângulos internos é 180, né, eu nunca chegaria com 2 a 180, do caso contrário, eu não teria um triângulo, mas de qualquer forma, né, é melhor salientar isso aqui. Então eu vou pegar B e C, por exemplo, tá? Claramente B e C ali pelo desenho, né, não somariam 180, tá? Ou seja, seriam menores. Tá? Em outras palavras, eu estou dizendo que a soma aqui, nesse caso, é menor do que 180. E como é que eu faço para entender isso, né? Basta, né, que eu compare, né, com o fato de que o suplemento de C, tá, seria, por exemplo, né, o D duas linhas CA, né, ou o ângulo externo a C, e quando eu somo esses dois eu chegaria em 180. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas isso prova a proposição? Claro que sim, porque pelo teorema anterior a gente sabe, tá, que B é menor, tá, do que o D duas linhas CA, porque D duas linhas CA é um ângulo externo AC e B é um ângulo que não é C, então ele é maior do que qualquer um dos outros dois, no caso B e de A, eu estou usando B aqui. Então é muito fácil demonstrar essa preposição, tá? Baseado, claro, né, no resultado anterior. Tudo bem? Tá, uma outra coisa que é extremamente fácil de demonstrar, é um corolário óbvio disso, né, é que todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos, tá? Ou seja, dois ângulos deles serão menores do que 90 graus. Por quê? Porque, bom, se eu tivesse dois ângulos com 90 graus, eu justamente não teria essa proposição que eu acabei de demonstrar como válida. Tudo bem? Eu teria que dois ângulos somados dariam 180. Então é um corolário meio óbvio, né, dizer que dois ângulos são agudos, por óbvio. Tá? Então o que acontece aqui é que eu preciso levar isso adiante. Por quê? Vamos fazer o seguinte, tá? O livro demonstra alguma coisa extremamente interessante que a gente vai usar para falar, justamente definir paralelismo, mas de qualquer forma, vamos lá. Vamos supor que eu tenha duas retas M e N, tá, que formam com uma terceira reta, né, ângulos de 90 graus. Tá? Eu sei que é óbvio para vocês e para mim também, tá, mas a gente precisa usar os axiomas, as definições, as proposições para chegar nessa conclusão de uma maneira formal. Mas é óbvio para vocês que essa reta M e essa reta N, tá, elas não se interceptam. Tá? Mas por que elas não se interceptam? Então vamos lá. Primeiro, se duas retas distintas M e N são perpendiculares a uma terceira, que eu acabei de falar, ou seja, então elas não se interceptam. Mas isso acontece por quê? Tá? Por que será que isso acontece? É o que eu acabei de falar. Ou seja, isso aqui aconteceria, por exemplo? Não aconteceria porque eu estou ultrapassando o limite daqueles ângulos de 90, ou pelo menos um deles deveria baixar, tá? Até ser, obviamente, menor do que 90. Claramente, pelo desenho, quando eu olho os ângulos ali, isso não fecha, tá? Porque eu não mexi nos ângulos, mas mexi nas retas, isso não é válido, tá? Então, não poderia ter essa situação, tá bom? Então, a gente acaba por definir que duas retas, né, que não se interceptam são ditas paralelas, tá? E eu preciso levar esse conceito, tá, baseado na proposição anterior, né, justamente aquela que diz que não tem como eu ter a soma de 2 igual a 180, porque do contrário, para um triângulo, né, eu teria, nesse caso aqui, 90 mais 90, eu já teria 180, e aí eu poderia ter um triângulo, mas eu acabei de dizer, não posso ter um triângulo. E por não poder ter um triângulo, tá, eu também não tenho M mais N, tá, ou melhor, M e N se interceptando. Tá? Então eu acabo juntando os conceitos para definir, tá, o paralelismo, tá bom? Bom, mas isso é interessantíssimo, porque olha só, vamos pensar o seguinte, então vamos lá, proposição aqui. Por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma reta perpendicular a essa reta. Tá? Essa é uma outra proposição que é muito parecida, mas vamos lá, vamos definir. Então quer dizer que existe um ponto A fora dessa reta M, tá? Cuja reta que liga A, tá? Ou melhor, vai ter uma reta que liga A, e essa reta inclusive é única, tá? Esse ponto também é único, tá? Que vai simplesmente formar um ângulo de 90 graus com essa reta M, tá bom? Bom, por quê? Vamos tentar demonstrar isso aqui. Seja A, tá, um ponto, ou seja esse ponto A, tá, e sejam B e C pontos quaisquer dentre a reta M. Então vamos colocar B e C na reta M, tá? Então a primeira coisa que eu posso me dar conta aqui é que, por exemplo, pode acontecer, tá, que o segmento AB seja perpendicular à reta. E aí acabou a construção, porque nesse caso, né, esse segmento AB bateria, entre aspas, bem onde eu queria, tá? Mas nem sempre é o caso, então tá, mas vamos supor que pode ser que eu escolha B que isso aconteça, tá? Mas vamos supor que não seja o caso. Então, caso contrário, a gente vai marcar, tá, uma linha lá embaixo, tá? Ou seja, uma linha que pertence ao outro semiplano. Existe um semiplano definido pela reta M, claramente, tá? Que está para cima e um que está para baixo. Então, eu marco A num deles e o A' tá embaixo, tá?
tal que duas coisas vão acontecer. Primeiro, o segmento AB vai ser igual ao segmento A'B, tá? Tudo bem? Então, dito isso, tá? Se eu mostrar esses dois segmentos, se eu marcar esse A', perdão, dessa maneira, tá? Eu vou ter, tá? Simplesmente os dois ângulos, né? Eu vou ter esses dois ângulos internos iguais, ou seja, o ABC e o A'BC iguais. Tudo bem? Então, vamos escrever isso. Então, tomando a linha no semiplano definido por M, que não contém A, tal que BA' é igual a BA, ou seja, os dois segmentos, né, oblíquos aí são iguais, tá? Então, eu vou ter que esses ângulos também são iguais, esses ângulos verdes que eu mostrei aqui, tá? Então, necessariamente, nesse caso, se esses ângulos são iguais e as medidas são iguais, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o segmento A' é perpendicular a M. Por quê? Porque esse segmento A', sendo perpendicular a M, né, ele vai ser perpendicular a M porque ele vai ser a base do triângulo isósceles AB', ou BA', como preferirem, tá? Porque eu vou ter dois lados iguais, dois ângulos iguais, então esse segmento B até o ponto central ali, que seria o segmento que vai de B até C, mas enfim, não interessa, esse segmento B até o ponto central ali, ele vai formar um ângulo de 90, ele vai ser a altura desse triângulo isósceles AB', cuja base é A', tá? Então, nesse momento, a gente se dá conta do seguinte, que BC é perpendicular, e veja bem, o segmento BC é perpendicular ao segmento A', o que prova, né, que a gente está conseguindo construir um segmento, seja ele definido por A', tá? Ou seja, por um único A, que vai ser perpendicular à reta M. Tudo bem? Então acabou, a gente não precisa nem se preocupar com relação a isso. Para falar da unicidade, ou seja, em outras palavras ele existe, né? Mas para falar da unicidade, ou seja, mostrar que ele é único, a gente vai fazer o de sempre. A gente vai supor que existem dois e mostrar que não tem como. Então vamos supor que existem dois, tá? No sentido de que eu vou imaginar que existe uma reta N e outra reta N' perpendiculares, né, àquela reta horizontal que poderia ser bem a M, tá? Então se existissem duas retas passando por um ponto A, as duas por um ponto A com 90 no caso graus, né? Teríamos um triângulo com dois ângulos que não seriam agudos. Em outras palavras, é como se a gente juntasse, que nem a gente juntou, né, duas retas passando por A, e aí eu estaria falhando lá pela proposição anterior, porque eu não posso ter um triângulo com dois ângulos de 90, ou seja, né, a gente sabe que dois ângulos têm que ser agudos. Então aqui dois ângulos de 90 me definem apenas um ângulo agudo num triângulo, isso não faz sentido. Tá? Então, por isso, eu acabo de demonstrar que só pode ter uma reta. Isso define para nós aquilo que a gente chama de unicidade. Tá? Além disso, tá, extremamente importante, a gente vai definir esse A', olhem para o A' no desenho, como o reflexo de A. Reflexo referente à reta M, tá? Ou em torno da reta M, como se esse A fosse justamente o oposto ou a sua representação com algumas propriedades no semiplano, né, diferente, semiplano esse definido pela reta M. Tudo bem? Então a gente vai começar agora falando e definindo o que vem a ser um reflexo de um ponto, tá? Bom, para continuar definindo o que é um reflexo de um ponto, algumas coisas precisam ficar bem claras aqui. Vamos lá. A primeira delas é que A', tá, vai ser perpendicular a M, como a gente acabou de ver. Então, para que seja reflexo, eu vou ter que o segmento A' seja perpendicular a M, tá bom? Segunda coisa, M corta A', tá, no seu ponto médio M. É como se a reta horizontal M, minúsculo, cortasse o segmento A', exatamente num ponto, e esse ponto fosse o ponto médio do segmento A', tá? Então aqui eu tenho, né, uma definição bem clara. Depois eu vou ter um ponto P, qualquer, diferente, né, e que eu vou ter um ponto P', tá? O que vem a ser P e P'? Então eu vou definir P e P' para que eu possa definir uma função que venha a valer para todos os pontos, e não necessariamente apenas para o ponto A, e claramente para o A'. Em outras palavras, eu vou definir uma função que faz a reflexão de qualquer ponto, né, mediante um semiplano, ou melhor, mediante uma reta que corta em dois semiplanos, tá? Então, já mostrei que as duas coisas têm que acontecer para o ponto A, mas eu quero definir uma função que venha acontecer para qualquer ponto P, tá? Não necessariamente que seja só o ponto A, que está acima da reta M, tá bom? Então a gente vai considerar a função f de m, tá? F, no caso, a função que vai refletir, m porque reflete em torno da reta m, tá? Então ela vai considerar a função e ela vai fazer o reflexo de P em P', tá? Então eu vou aplicar em P e ela vai me levar fm de P em P'. Essa é a ideia básica dessa função, tudo bem? Bom, quando eu fizer isso aí, algumas coisas eu tenho que definir, tá? Para que fique claro e para que fique bem completa a construção. A primeira delas é que
Fm de P me leva em P', e depois Fm de P' me leva em P, é como se eu voltasse, eu estou indo e vindo. Então é óbvio para mim que aplicar duplamente Fm em P me retorna para P. Então por isso, né, a primeira coisa que cai ali, por óbvio, é que o primeiro item, Fm aplicado em Fm aplicado em P, é o próprio P, tá? Para qualquer P, para que isso seja uma função de reflexão. Tranquilo? Então, em outras palavras, é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou aplicando e ele está voltando, tá bom? Então, olha só, aplico de novo, né? Então, ou seja, aplicar de novo em P é a mesma coisa que aplicar uma vez em P' e aplicar uma vez em P', quer dizer, estou voltando para P, tá bom? Para que fique mais óbvio esse detalhe, tá bom? Então, olha só, Fm de P vai ser igual ao ponto P, não, ou seja, a reflexão só vai ser igual ao próprio ponto se esse P estiver em cima da reta M. Do contrário, não tem como. Tá? Em outras palavras, é como se eu dissesse, olha, a reflexão só é igual ao P se P for exatamente um ponto em cima da reta M. Tá? Isso me parece óbvio, mas é preciso ser dito. Tudo bem? Depois, Fm de P, tá? E Fm de Q, tamanho disso, tá? É igual ao tamanho de P até Q. Então, para que isso seja verdade, para que eu analise se isso é ou não verdade como uma definição da função, eu preciso definir um novo ponto Q. Tá? Esse novo ponto Q não necessariamente precisa ser o P. Então, é como se eu dissesse, olha, eu vou colocar aqui um ponto Q, tá? E esse ponto Q vai ter o seu reflexo. Tá? O ponto Q com o seu reflexo, né, seria, por exemplo, o Q e o Q', se preferirem por notação usar linha, mas tudo bem, eu vou usar a notação Fm de Q. Tá? Então, o que ele está dizendo ali na afirmação 3 é que preserva o tamanho. Em outras palavras, a distância de P até Q, que é o que está do lado direito da igualdade, vai ser igual à distância que vai de Fm de P a Fm de Q. Tá? Então, ou seja, a reflexão, tá, para quaisquer dois pontos vai preservar a distância naquele semiplano. Tudo bem? 4. Se A pertence a M, tá, ou, em outras palavras, se o A está dentro, né, da reta M e P não pertence, tá, então M é a bissetriz do ângulo PAP. Então isso é extremamente interessante. Por quê? Vamos supor que eu tenho um A que agora não necessariamente é igual àquele primeiro A, mas é um A que pertence, tá, ao próprio M, que é o que aconteceu no exemplo anterior, tá bom? Então o que está acontecendo aqui é se esse A pertence a M, tá, eu vou ter que o segmento AP e o segmento AP' ou AFM de P, tanto faz, né, vão ser segmentos iguais, justamente pela preservação do item 3, tá, a preservação do tamanho. Tá, então o que acontece aqui, em outras palavras, né, é que, tá, até deixo como demonstração para vocês que mesmo o A estando em cima de M, o item 3 vale, tá, vai ser bem interessante para vocês demonstrarem, bem simples até, mas tudo bem. O que eu vou ter aqui justamente é que esses dois ângulos internos aqui serão iguais. Em outras palavras, né, a gente vai ter que o AP é igual ao AP', tá? E aí eu vou estar definindo aqui justamente um triângulo isósceles, tá? AP', e por isso, né, eu vou ter essa bissetriz, né? Esse pedaço aqui, a reta M sendo a bissetriz que divide o ângulo em dois, como vocês podem ver ali. Tudo bem? Então, isso é extremamente interessante, a gente pode continuar falando disso, tá? Na parte 2, tá?